Estamos ao vivo, podemos começar. Luelen, Giovanni. Boa noite, pessoal. Meu nome é Giovanni, sou conselheiro tutelar aqui da região 9, situado aqui na Lomba. Também sou assistente social, e com especialização em gestão da política de assistência social. Exercendo o cargo já no 4º mandato, acompanhando algumas trajetórias dessa instituição, desse órgão tão importante, constituído a partir da Lei 8069, onde Porto Alegre foi a primeira capital do país a implantar os conselhos tutelares no Brasil. Eu já fui eleito na 2ª gestão, no início da 2ª gestão já constituímos as redes de atendimento em Porto Alegre, de uma trajetória em que o paradigma da proteção integral, com a implantação dos conselhos tutelares e também do Conselho Municipal e do Fórum de Entidades em Porto Alegre, torna-se um marco, na verdade, no Estado e também no país, onde a gente conseguiu ser referência por muito tempo, Naquele momento em que foi implantado o Conselho Tutelar em Porto Alegre, a importância do Conselho, ele tinha um vínculo direto com o gabinete do prefeito. Hoje a gente está numa outra situação, mas naquele momento tinha esta relevância, E o Conselho Tutelar nasce no momento em que a antiga LBA é extinta no país e que a política da assistência social, na verdade, não existia. Logo, a lei orgânica da assistência social, ela é implantada, na verdade, ela é promulgada em 93, e o Estatuto nasce nesse interim, em que as políticas públicas no Brasil, na verdade, não existiam, e os conselhos tutelares, ao ser constituído, muita parte da população entendia de que a gente vinha substituir essa política, E terminou achando que o Conselho Tutelar vinha para fazer uma limpa na cidade. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, nós tínhamos muitas crianças nas sinaleiras, e o Conselho Tutelar, neste momento, cria algumas estratégias importantes para a nossa capital, e neste momento desta reunião é importante que a gente possa perceber, e eu concluo aqui já rapidamente, para que a gente possa entrar nos eixos que a gente vai estar construindo agora no decorrer dessa reunião, de que ele foi se esfarelando as políticas públicas, E muitas das coisas que nós construímos nesse período, hoje a gente vê muito delicado, Embora a política da assistência social no Brasil tenha sido implantado a partir de 2010, os CRAS e os CREs ainda hoje estão aquém daquilo que precisava, e precisa estar funcionando, Então, quero saudar aqui a Manuela, nossa futura prefeita, com certeza. Muitos dos colegas que estão aqui são de muita caminhada nessa trajetória da infância e da adolescência na nossa capital, e fico muito contente de poder estar participando nesse momento tão significativo na construção de ideias para que a gente possa fazer uma gestão que a gente retome aquilo que a gente perdeu nesse período em que esses governos atuais têm deixado aquém a política, principalmente na área da infância e da juventude. Então, passo para a Luelen, que vai falar um pouco da dinâmica desse nosso encontro agora. Saudações a todos. Obrigada, Giovanni. Boa noite a todas e todos. Eu sou a Luelen, sou conselheira tutelar na microrregião 8 de Porto Alegre, que é a região do centro, e também construo a União Brasileira de Mulheres de Porto Alegre. Primeiramente, saudar esse encontro, esse espaço de debate, e fomento sobre a rede de proteção e de garantia de direitos das crianças e adolescentes, e numa perspectiva aqui que a gente está se propondo que seja uma perspectiva bem ampliada, da garantia dos direitos das crianças e adolescentes em várias perspectivas, desde o parto humanizado, a amamentação, até o direito à educação, o próprio direito garantido, pelo estágio, pela lei do estágio, a qual a Manuela foi a redatora, e a gente tem muito orgulho disso, de ter a Manuela já como
e o Miguel também, já como parceiros, né, da defesa do direito das crianças e adolescentes. Então, já vou passar a palavra para o nosso pré-vice-prefeito de Porto Alegre, Miguel Rosseto. Boa noite a todos vocês. Luellen, que bom te escutar. Tu e Giovanni, conselheira tutelar eleita pela região do centro da cidade, um processo rico. O Giovanni também, nosso conselheiro com grande experiência lá na Lomba do Pinheiro, eleito pelo povo da Lomba do Pinheiro. Parabéns pelo trabalho de vocês. Eu quero dar uma boa noite muito carinhosa à Manuela, nossa prefeita, super preparada para liderar um grande projeto de mudança aqui em Porto Alegre, e dê um abraço a todos os amigos e amigas que nesse grande encontro que estamos fazendo, e a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, né? Esse é um encontro importante, é um encontro de escutar cidadãos, cidadãs, militantes, homens e mulheres dedicados à proteção integral da criança e do adolescente. E, portanto, faz parte de uma agenda muito forte, muito importante, né? Que nós estamos debatendo, nós estamos construindo, através da participação popular, da escuta, né? Esta agenda de futuro para a nossa cidade. Porto Alegre mais solidária, Porto Alegre com mais igualdade, Porto Alegre sem violência, Porto Alegre sem exclusão. E as crianças, de alguma forma, são essa referência fundamental para um projeto de uma cidade que não respeita os direitos básicos das crianças, é uma cidade violenta, uma cidade da exclusão. Nós somos herdeiros, né, de experiências importantes aqui em Porto Alegre, essa grande cidade, que o Giovanni fazia uma referência, a primeira capital a organizar o Conselho Tutelar, a cidade da participação, que organizou o sistema, nossa rede de assistência social, né, nossa rede de saúde pública. Nós inauguramos uma rede municipal, vamos falar sobre isso aqui, de educação, né? Abrimos a escola infantil da nossa cidade. Infelizmente, hoje é uma cidade abandonada, é uma cidade com mais exclusão, com mais pobreza. A Manuela vai falar seguramente sobre isso. Quer dizer, são as crianças que pagam. Uma cidade que o governo federal do Bolsonaro, do Temer, quer dizer, retirou famílias do Bolsa Família. O Bolsa Família, sempre para mim, foi um programa, né, para as crianças, né, vinculado à proteção da educação, da saúde das crianças, e um programa básico de renda. Hoje, nós temos e termino por aqui, um tema central para nós, que é garantir a todas as crianças de Porto Alegre o direito à escola infantil. Obrigação legal, a partir da pré-escola de 4 anos, que a atual administração não cumpre. Portanto, as crianças de Porto Alegre têm negado um direito fundamental, que é o direito à escola infantil, o tema central do nosso programa. Eu quero abraçar todos vocês, dizer do nosso entusiasmo em escutar vocês, pela dedicação, pelo carinho com a nossa cidade, com os adolescentes. O nosso compromisso é isso: melhorar, recuperar as grandes redes de proteção social, oferecer uma boa escola pública para o nosso povo, para nossos adolescentes, e, com isso, garantir respeito, inclusão e felicidade. As crianças, os adolescentes têm direito a viver bem, né? A educação, a felicidade. Então, boa noite a vocês. Mais uma grande reunião, viu, Manuela? Que bom. E muita confiança nessa liderança da Manuela. Nós vamos mudar essa cidade e vamos mudar a cidade com vocês. Um abraço a todos vocês. Obrigada, Rosseto, pela saudação. Agora, a Manu, nossa futura prefeita de Porto Alegre. Oi, Luellen. Oi, Giovanni. Oi, Vicente. O Vicente apareceu na tela aí. Tudo bem? Ó, vocês estão vendo? Começaram as nossas crianças da noite a aparecer. Eu quero cumprimentar todas vocês. Estou vendo, passando a tela para o lado, várias amigas, várias companheiras. Temos vários conselheiros tutelares aqui entre nós também, Miguel. Várias pessoas da educação. Enfim, fui passando para o lado a tela e encontrando algumas amigas e amigos. Vou ser muito breve. Eu falei para vocês que eu estou bastante atingida hoje. Eu tenho uma enxaqueca eventual, mas bastante incapacitante. E eu quero só falar duas questões que para mim são muito caras, né? Primeiro é que esse é o encontro de escuta nosso, como bem disse o Miguel.
né? Nós adotamos como método de construção. Fábio, foi muito engraçado, porque como vocês dois estão conectados na mesma casa, o Vicente apareceu no alto do meu computador e depois embaixo no meu computador. E eu dizia, é a criança mágica, foi de uma telinha para outra como se fosse um escorregador, porque no meu computador o latino está exatamente em cima de ti. Entendeu? Parecia um efeito especial da tela. Mas vamos lá. Então, esse é um encontro de escuta. E por ser um encontro de escuta, é um espaço que a gente tem de elaborar o programa junto com vocês, mas também de reafirmar um método de governo que nós acreditamos ser o método que pode tirar Porto Alegre da grande crise que ela já vivia e que foi aprofundada pela pandemia. Para nós, a escuta, o diálogo, a participação não são algo casual, né? Não são uma escolha casual de elaboração de programa de governo. São uma escolha que nós queremos que simbolize, que materialize a nossa ideia de que a participação e a coletividade, de que o trabalho conjunto dos porto-alegrenses, das porto-alegrenses, será decisivo para nós reconstruirmos a nossa cidade. Então, nós queremos que vocês saibam que nós escutaremos atentos a vocês, mas que temos também em vocês uma enorme expectativa, a expectativa de que nós governaremos a cidade juntos e que juntos resolveremos os problemas tão grandiosos que atingem a nossa população. E a segunda questão é que esse tema para nós é um tema bastante caro. O Giovanni e a Luellen, que estão intermediando, digamos assim, né, mediando esse nosso encontro na entrada, o Giovanni dizia sobre o que foi a construção da rede de proteção das crianças e dos adolescentes na nossa cidade. E um processo que é um processo histórico, que atravessa as administrações populares, mas que foi também, Giovanni, fruto das conquistas nacionais que nós tivemos no ciclo. Né? Nesse ciclo que nós falamos, que é o ciclo dos anos 90, que é o ciclo dos anos 2000, que é depois, em 2007, a aprovação do Fundeb. Então, a criação dos conselhos, a ideia aqui em Porto Alegre usada de incluir a educação infantil a partir do conveniamento das creches e das escolas de educação infantil lá atrás, muito antes disso ser reconhecido nacionalmente, depois a inclusão no Fundeb, agora a nova aprovação do novo Fundeb. Mas nós sabemos que esse ciclo, ele é também um ciclo que foi atravessado pela disputa das nossas crianças e dos nossos adolescentes com a situação econômica objetiva dos seus pais. Quando nós promovemos encontros sobre a vida das crianças, é difícil imaginar que alguém não defenda o direito das crianças estarem na escola, né? É difícil imaginar, mesmo desses trastes que aparecem na política brasileira e que hoje tem muito espaço, até a presidência da República, que algum deles diria ser contra a proteção e o direito de uma criança acessar a escola. Só que essas pessoas omitem do povo o mais importante: as crianças não se cuidam sozinhas. Né? É impossível garantir que uma criança permaneça na escola com o alto índice de desemprego das suas mães. É impossível garantir que uma criança esteja protegida se nós não garantirmos condições de proteção social para suas famílias. Né? A criança não está flutuando no ar. Elas vivem, as crianças e os adolescentes vivem numa cidade concreta, com responsáveis que têm vidas e dinâmicas concretas. Eu e o Miguel sabemos que nós atravessaremos um ciclo muito difícil e que talvez ninguém nunca tenha governado Porto Alegre num período tão difícil economicamente como aquele que nós governaremos a partir de 1º de janeiro. Mas nós temos uma prioridade política, né? Eu provoquei recentemente o Fórum das Entidades, algumas de vocês participaram, a me responder o que faz uma cidade que não cuida sequer das suas crianças. Nós temos o cuidado com as crianças, estão aqui os nossos conselheiros, né? Não é uma vontade, não é uma vontade, é uma obrigação. Se eu ouvir o barulho de uma criança sendo maltratada na rua, é minha obrigação socorrê-la, né? Não é assim que funciona, Giovanni? O Estado, não cabe a mim, se a minha filha for agredida, eu posso tomar a decisão de não fazer nada e o Estado pode fazer. Não é assim que funciona? É assim que funciona. Né? É o direito, o Estado tem o dever de proteger as crianças. O que faz uma cidade que sequer protege as suas crianças? O que faz uma cidade que não tem a obsessão por universalizar o acesso à educação infantil? Né? Que não tem isso no centro. O que faz uma cidade que não equipa os seus conselhos tutelares e que fazem os conselheiros cotidianamente terem que optar por quais casos atenderem?
O que faz uma cidade que submete, que aceita resignada a evasão escolar gigantesca no ensino médio? O que faz, né, é o olhar não atento às pessoas. Então, eu e o Miguel queremos que vocês saibam que a gente sabe que atravessará um ciclo muito difícil, mas que a gente tem uma prioridade. E a prioridade nesse ciclo são as crianças. Se existia um outro tempo que nós sonhávamos ser a cidade educadora, né, e acho que esse era um projeto extraordinário que nós tivemos, eu e o Miguel estamos nos desafiando a construir uma cidade das crianças, né, uma cidade em que todas as crianças tenham dignidade, em que todas as crianças tenham comida, em que todas as crianças sejam protegidas, né? E para a gente é muito importante esse encontro de hoje à noite, porque vocês representam, digamos, a origem, né? O trabalho cotidiano, às vezes mais dolorido de todos, porque não tem nada que possa doer tanto quanto ver uma criança fragilizada e desprotegida, né? Não tem nada que possa doer tanto como as situações que a gente viu acontecerem aqui em Porto Alegre pela falta de, enfim, de abrigos, pela falta de política de regularização fundiária, tudo leva à política de violência contra as crianças, né? Eu sempre me lembro que na reintegração da Lanceiros, Miguel, nada me chocou tanto. Aquilo ali é um monte de choque junto, né? É uma sequência de choques, assim. Parece que eu ia fazer uma piada que parecia que a gente tinha tocado naquela uva, da festa da uva, que eletrocutou um jornalista uma vez, tinha ficado grudado nela, porque teve a juíza que mandou reintegrar à noite para não atrapalhar o trânsito. Parece aquela música do Chico, né? Morreu na contramão, atrapalhando o trânsito. Teve o Estado, que deixou o prédio vazio, tomado por ratos, mas teve algo que me impressionou muito, que foi ninguém pensar que as crianças estavam com as vidas organizadas. A pressa do Estado em ter o prédio, e isso era algo que a gente até lutava na época na comissão, lembra, Bruninha? Na comissão que a gente acompanhava o tema da moradia em Porto Alegre, quando eu era deputada estadual. Tu entendeu, Miguel? A reintegração leva em conta um monte de aspectos e não leva em conta o direito das crianças. Então, as crianças estavam na creche, estavam na escola, matriculadas a partir do lugar que elas viviam, que era Lanceiros Negros, e não interessa que era meio do ano letivo. Elas foram colocadas na rua, né? Então, a violência do Estado e a desproteção do Estado atinge as nossas crianças de múltiplas maneiras, né? E não existe como nós sermos uma cidade das crianças se nós não nos reinventarmos e tivermos uma cidade da proteção social. Porque não existe como proteger crianças sem proteger as mães das crianças, né? Esse exemplo da Lanceiros que eu usei é isso. É sobre reintegração de posse, mas é sobre direitos das crianças continuarem estudando, né? Terminarem o seu ano letivo. Existe como proteger criança com as mulheres chefes de família desempregadas, né? Vulnerabilizadas? Quem protege os filhos das mulheres desprotegidas, desamparadas, né? Então, eu tenho muito claro que se a nossa prioridade é as crianças, o nosso olhar atento deve ser a uma rede de proteção social que as ampare, reconhecendo que elas não estão voando no ar como se fossem poeira, né? Elas precisam ser cuidadas a partir de um olhar de cuidados e de atenção total, sobretudo as mulheres que vivem na nossa cidade. A relação das crianças e da liberdade, da proteção e da dignidade das nossas crianças é muito próxima à relação da dignidade, da proteção do trabalho, da renda e da dignidade das nossas mulheres. Nós, mulheres, e vocês que trabalham com isso, sabem disso. Então, um bom encontro para todas e para todos vocês. Estou muito feliz que a gente esteja nos reunindo hoje, apesar de eu estar absolutamente com dor, como eu disse. E quero pedir desculpas, né? Eu vou fechar minha câmera, tentar ouvir uma parte do encontro, mas as pessoas que têm enxaqueca como eu sabem que o bom mesmo é ficar no escuro deitado, né? Quem tem enxaqueca levanta a mão, enquanto só com mulher é bem fácil. 90% temos, muito bem, meninas, é isso aí. Solidariedade comigo para eu ter com vocês amanhã. Um beijo e obrigada por estar aqui conosco. Beijo, Manu. Obrigada. Perfeito, né? Porto Alegre, que nós sonhamos juntas e juntos. Agora, de imediato, vou passar a palavra para a deputada federal Maria do Rosário. Por favor. Muito obrigada, Luellen. Quero me solidarizar, então, com a Manuela, que eu estava ouvindo agora.
e abraçar a Manuela e o Rosseto e a toda a rede que está aqui junto. Eu acho muito lindo. Pode ficar com a câmera fechada, nem se preocupe, Manuela. Eu acho muito lindo essa ideia de uma cidade das crianças. E eu quero começar concordando, né? Estou vendo gente que atua em conselho tutelar, que atua em direitos humanos da infância. Obrigada, Rúbia, pelo projeto de lei também que a gente acabou aprovando, da proteção às mulheres e à infância. Estou vendo o Francisco Giovanni, o Cléo, olha aí. Um abração para todo mundo, gente, tá? Olha, essa ideia, eu acho que ela está precisamente construída na nossa candidata a prefeita. Por quê que eu vejo isso? Porque a gente sempre diz que a vida das crianças é um espelho da cidade, da família, da comunidade em que ela vive. Uma vez me perguntaram sobre... Eu tive que lidar com uma situação de uma criança que estava num outro país e era uma disputa internacional em torno daquela situação da criança. E para mim ficou muito claro que a criança não tem uma noção construída, até uma certa idade a gente não tem uma noção construída de espaço-tempo. Toda a nossa relação é baseada na infância numa relação afetiva que tem a ver com a proteção, com as referências de vida que a infância tem. E eu lembrei agora, quando a Manuela falou disso, porque eu penso a cidade como a geografia dela também, mas eu lembrei daquela criança que estava no meio de uma disputa entre pai e mãe na relação internacional, e ao lidar com aquilo eu me dei conta que a pátria e a vida daquela criança era a mãe com quem ela tinha vivido a vida inteira. Neste caso, a mulher mãe com quem ela tinha vivido a vida inteira. Onde estava a mãe, onde estava a família com quem ela vivia a vida inteira, era sua pátria, era seu lugar. E eu acho que, se a gente pensa isto, a gente tem que pensar em proteger em rede mesmo, em criar sistemas de proteção. Por isso é tão importante a ideia, Miguel Rosseto e meu querido Rosseto, minha querida Manuela, de estarmos aqui com pessoas que conhecem rede de proteção. Modéstia à parte, para a nossa cidade, nós sempre nos orgulhamos de trabalhar em rede. Isso significa que tem várias portas de entrada, mas que tem que ter um fluxo de proteção. E o Estatuto da Criança e do Adolescente, que fez 30 anos agora, no dia 13 de julho, ele precisa ser lido na sua estrutura de políticas públicas de direitos e do Sistema Especial de Proteção. Que nós precisamos levar muito a sério, que ninguém pode tirar uma criança não pode ter negado o direito à convivência familiar e comunitária por ser de uma família pobre. E nós não podemos tirar as crianças das mães pobres, nós não podemos tirar as crianças, nós temos que, de pessoas que estão adoecidas, nós temos que melhorar a condição da família. E hoje, eu acho que o Estatuto ele pode, inclusive, ser lido como um roteiro de ação, um roteiro daquilo que precisa ser feito, da integração das políticas públicas, do direito à educação. Vamos lembrar que o Plano Nacional de Educação, e a Manuela juntou essas duas coisas de uma forma muito importante também, a educação, a cidade educadora e a cidade das crianças. O Plano Nacional de Educação, na sua primeira meta, a meta número 1 do PNE, e que já deveria estar cumprida em todas as cidades, até 2016, portanto já passou 4 anos, todas as crianças de 4 e 5 anos deveriam ter uma vaga na educação na cidade. E até 2024, pelo menos 50% das crianças têm que ter vaga pública de 0 a 3 anos. Então, nós temos Plano Nacional de Educação, Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária. Eu acho que tem que valorizar muito a existência do Conselho Municipal dos Direitos da Criança, muito a existência dos conselhos tutelares. E, sinceramente, queria fazer um pedido a todo mundo da rede. Não é qualquer candidatura que nós estamos aqui. Nós estamos com uma candidatura que tem um compromisso de dizer que essa cidade deve ser protetora das crianças e disposta a cumprir a Constituição Federal, que fala da prioridade absoluta
e que essa candidatura aqui da Manuela e do Miguel Rosseto, ela tem um compromisso com aquele dispositivo da Constituição que vocês sabem bem, pessoal, do que eu estou falando, que é a condição peculiar de desenvolvimento. Ou seja, abordar a criança na sua idade, com toda a proteção necessária ao seu desenvolvimento. Isto demanda muita articulação. Talvez a gente não tenha tantos recursos para fazer isso desde o primeiro dia de governo, mas eu tenho absoluta certeza, até porque eu olho a Manuela na atenção dela com a infância, não só com a filha dela, mas com aquilo que ela quer para a filha, que ela quer para todas as crianças. É como a gente diz, gritou mãe, tu olha, gritou pai, tu olha, entendeu? Não é a voz do teu filho, mas tem um dispositivo ético que nos faz nos mover em relação a quem é criança, porque nós somos adultos e adultas, e nós temos essa responsabilidade ética. É moralmente inaceitável deixar crianças perdendo direitos. Nós não temos esse direito. E é aquilo que a Aide Benzon sempre disse para a gente, o nome da criança é hoje, porque é hoje que os seus ossos vão estar se formando, é hoje que o seu sangue se forma, é hoje que ela precisa ter a garantia de ser uma criança. Amanhã já é tarde, porque amanhã ela não será mais criança. Então, conselheiros e conselheiras, pessoal de direitos, a gente vai estar junto no que for preciso. Sabemos da potência da rede de assistência, da rede de educação, da rede de saúde, da rede de conselhos, da rede de direitos, da sociedade civil, e eu estou muito contente de poder acompanhar essa campanha que se coloca como Cidade das Crianças. Eu acho que isso é quase um sonho de ver uma ideia assim, e me dá uma imensa... Me sinto gratificada em perceber que um sentimento que eu tenho do que é digno na vida por lutar está dentro dessa campanha de um modo tão belíssimo como esse. Queria fazer essa saudação a vocês, dizendo que eu acredito imensamente nesse trabalho e que nós vamos vencer essa eleição, se não for por outro motivo, que seja por este. Tá bem? Um beijo. Eu estou aqui nessa reunião e o Congresso, mas... Obrigada, Maria. Com essa força aqui. Super, Maria. Super, Rosário. Abraço, tudo de bom. Beijos. Pessoal, eu preciso avisar que as inscrições estão encerradas, tá? Foram 10 inscrições ao total. A gente tem essa limitação por conta do tempo, né? A gente está programado ficar aqui até às 17h30. E a gente preparou algumas falas introdutórias a este tema, tá? Com pessoas qualificadas. Essas falas serão falas de 3 minutos. E a gente pede para que seja respeitado o tempo, né? Porque a gente sabe que faz parte de um processo democrático a gente respeitar os tempos de fala para que todos possam falar. Então, agora eu vou passar a palavra para a Salete, conselheira tutelar, coordenadora geral dos Conselhos Tutelares de Porto Alegre. Olá, obrigada, Luellen. Boa noite a todas e a todos, Miguel, Manuela, Maria, nossos grandes representantes aí na nossa causa da criança e adolescente. Então, assim, ó, pessoal, eu vou tentar introduzir, assim, alguns assuntos que são vários temas aqui que nós queremos. Primeiramente, assim, falar do Conselho Tutelar de Porto Alegre. Nós estamos com grandes dificuldades e estamos enfrentando há vários anos um desmonte, assim como em todas as políticas públicas. Nós, no Conselho Tutelar, hoje, nós estamos com falta de espaços, os nossos espaços eles não são adequados para os atendimentos. Para se ter ideia, hoje a sede da microrregião 10, nós estamos atendendo em uma sala dentro do Cine, onde não tem sigilo. O nosso plantão centralizado, ele é um espaço insalubre, nós estamos sem serviços gerais no turno da noite, né, que é o plantão atende, e aos finais de semana. Então, a pessoa limpa na sexta-feira, nós atendemos todas as crianças e adolescentes sem ninguém para limpar os nossos espaços. E nós estamos sempre na luta. Nós não temos equipe técnica, nós hoje temos uma unidade de apoio que serve mais como um órgão que tenta nos fiscalizar, porque está sempre nos fiscalizando, inclusive a tudo e a todos, que é que nós prestamos conta de tudo, né? Então, serve mais como um órgão fiscalizador. Uma equipe técnica que seria necessária ao Conselho Tutelar, hoje nós não temos, com um advogado que nos subsidiasse, que nos desse subsídios para nós respondermos muitas vezes ao Ministério Público, ao Judiciário. Nós não temos, hoje, se nós precisarmos de advogado, nós temos que pagar para nos defender enquanto nós estamos atuando como conselheiros tutelares, não é como pessoa física, enfim.
nós estamos com sérias dificuldades nas nossas prestações de contas, porque nós não conseguimos ter dados fidedignos. Hoje, a prestação de contas do Conselho Tutelar, ela é feita só com os casos novos, porque nós não temos um sistema onde nós conseguimos inserir os dados dos atendimentos que a gente faz, nós não temos isso. A prefeitura não nos disponibiliza isso. Nem um site para que a gente possa divulgar o trabalho e as nossas ações também nós não temos. Então, isso seriam algumas colocações que nós temos para fazer. E a nossa maior demanda, assim, hoje na cidade de Porto Alegre, no início do ano, foi a questão das faltas de vagas. A central de matrículas que fica na SEDUC não deu conta da demanda, não disponibilizou vagas nem sequer para as pessoas que se inscreveram no período, que era outubro do ano passado. Toda essa demanda foi para o Conselho Tutelar de Porto Alegre. Nós requisitamos, e pasmem, com ciência do Ministério Público, nós temos requisições que nós fizemos em fevereiro e que nós estamos obtendo retorno. Agora, dia 16 de julho, nós recebemos retorno. E muitas ainda nós não recebemos retorno dessas vagas. A prefeitura reassenta as famílias e coloca elas na moradia, mas não dá o direito à educação dessas crianças e desses adolescentes. A assistência também não tem suporte, não tem espaços adequados, não comporta a demanda existente na cidade de Porto Alegre. O CREAS Eixo Baltazar, por exemplo, ele tem 4 técnicos, 3 técnicos que atendem 20 famílias cada e uma técnica que atende 10 famílias, porque o horário, a carga horária dela é diferenciada. Então, o técnico do CREAS hoje consegue atender 60 famílias, não consegue atender a demanda da região, em nenhum local da cidade de Porto Alegre. A assistência, os espaços são pequenos e nem a saúde tem esses atendimentos. Um exemplo, a Vila Nazaré está sendo reassentada no loteamento Irmão Maristas, aqui em Porto Alegre. Chegou ali, tem uma escola de educação infantil que foi construída, começou a construção e ela está inativa, já foi saqueada, inclusive. Não tem vaga nas escolas de ensino fundamental. Tinha escolas municipais que tinham espaço físico e, inclusive, recursos humanos, e a prefeitura retirou recursos humanos e não abriu esses espaços físicos para abrirem novas turmas nas escolas. Tem a situação do posto da unidade de saúde, que a saúde o que dizia para as famílias que precisavam de atendimento: vocês têm que procurar um outro posto, nós só vamos atender casos pontuais. Só que nesses casos pontuais não se atendia ninguém. Então, a gente chama, os profissionais, eles não estão conseguindo dar conta da demanda. Por maior boa vontade que eles tenham, eles não conseguem dar conta da demanda. Então, está ficando assim, superlotados os atendimentos, e não é um atendimento adequado. Se atende de uma forma, tentando atender todos, e daqui a um pouco não se atende nenhum. Então, é toda essa questão do serviço. E uma outra questão, eu falo muito rápido porque eu quero falar muitas coisas, tá? Uma outra questão que eu queria pontuar é com relação ao CRAI, que é o Centro de Referência em Atendimento Infanto-Juvenil, ali no Hospital Presidente Vargas, que atende crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. Eles acabam atendendo quase praticamente todo o estado do Rio Grande do Sul, e no início dessa pandemia, eles estavam atendendo crianças em que o abuso teria ocorrido em até, no máximo, 72 horas. Agora, eles retomaram um atendimento normal, depois de nós pressionarmos. Se uma criança tinha sido abusada há 5 dias, eles não faziam um atendimento, não passava pela perícia lá no Hospital Presidente Vargas. Por quê? Eles têm uma assistente social para fazer o atendimento. Essa assistente social, agora, nesse período, ela estava afastada em decorrência do Covid, retornou agora, e as crianças que iam lá só passavam pelo psicólogo, e a perícia do serviço social ela tinha que ser agendada para quando essa técnica retornasse. Então, crianças vítimas de abuso ficam por tempo esperando para esse atendimento, a não ser as que tenham uma ocorrência policial, que façam a ocorrência, que tenha ocorrido o fato, e cheguem lá e fiquem esperando pelo atendimento. Mas para os agendamentos, eles têm demorado até 30 dias para serem feitos, muitas vezes, porque eles não têm técnicos suficientes para fazer esse atendimento. Então, acho que são várias questões... Tá, Salete. Tá, estou encerrando, então. São várias questões, porque o desmonte das políticas públicas ele vem ocorrendo em todos os espaços. Era isso, muito obrigada. Obrigada, Salete. Eu vou chamar agora para falar a Aline Veleda, é enfermeira, doutora, professora da UFSPA. Por favor, Aline.
Oi, boa noite para todas e todos. Espero que dê para me ouvir, porque a minha internet hoje está horrível. Então, se eu desaparecer, eu continuo aqui, só estou pela rede. Tá? Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje, de estar ouvindo, e ao mesmo tempo a gente escuta e a gente se preocupa, né? E falar sobre direitos e sobre rede de proteção e de apoio às crianças, falando de um olhar da perspectiva de saúde, que é a perspectiva em que eu me encontro nesse momento, não só como cidadã, mas como profissional, como enfermeira e como professora, é falar sobre uma rede intrincada de processos que hoje em Porto Alegre não funcionam ou que funcionam de forma bastante precária, né? A saúde de Porto Alegre ela está bastante precária, então falar sobre crianças que possuem direito à saúde, que é um direito, assim como é o direito à vida, é um direito humano, né? É muito complicado na situação em que vivemos hoje em Porto Alegre e na situação de saúde que vivemos em Porto Alegre hoje, nessa crise que não é só uma crise de saúde, mas é uma crise humanitária. Mas, sendo bem específica, pela virtude até do recorte de tempo que a gente tem para discutir sobre direito à saúde, pensando nas crianças, não dá, e acho que a Manuela já falou bem isso no início, não dá para pensar em saúde das crianças descontextualizado, em especial da saúde das mulheres e da saúde das famílias, né? E isso em Porto Alegre nos preocupa bastante, né? Nos preocupa no sentido de que tanto a saúde das mulheres sofre determinados ataques importantes, principalmente com o atual governo, tanto a nível nacional, como estadual, como municipal, mas também todas as questões que envolvem a saúde da família em Porto Alegre também estão bastante desmontadas, né? A gente sabe como que está a saúde da família e sabe como que está a saúde da população porto-alegrense. Então, falar sobre isso no olhar, né, pensando no olhar da criança, é falar sobre uma rede que trabalha desde da mulher com planejamento familiar adequado, né, trabalhar com as questões de gestação, garantindo um pré-natal adequado para essas crianças, que atualmente, durante a pandemia, muitos lugares não estão seguindo o pré-natal adequado, né, não estão dando oportunidade para essas mulheres, né? É falar sobre um pré-natal adequado, garantindo que essas mulheres tenham um parto, essas crianças tenham um nascimento respeitoso, humanizado, o que, bom, em Porto Alegre é um debate que dá uma reunião inteira de um dia inteiro, né? Se a gente for falar sobre parto e sobre violências que as mulheres e as crianças sofrem nos seus partos. Então, o nascimento dos porto-alegrenses, né, a chegada dos porto-alegrenses, destas crianças, já é um problema em Porto Alegre. Já essa chegada, já esse início de vida, esse direito à saúde, esse direito à vida em dignidade, já é um problema em Porto Alegre. E aí, se a gente for pensar na questão da amamentação, que, bom, também Porto Alegre tem um dos piores índices, na verdade, na última pesquisa nacional foi o pior índice de aleitamento, foi em Porto Alegre, né? Então, temos os piores índices de aleitamento materno em Porto Alegre, relacionado muito à nossa cultura que, sim, tem aspectos fortes de machismo e que isso nos impossibilita muito e nos violenta muito como mulheres, né? Bom... Te ir concluindo, Aline, por favor. Mas que isso, mulher? Bom, e aí passo pela questão toda do puerpério, do desenvolvimento infantil. Nós temos áreas em Porto Alegre em que o desenvolvimento humano, não preciso nem falar, e isso impacta no desenvolvimento infantil das crianças. Então, falar sobre o direito à saúde das crianças em Porto Alegre é um problema desde o nascer e que se espalha até o seu adolescer e a sua idade adulta, né? Então, que bom que a gente pode estar aqui pensando sobre isso. Vamos juntos, vamos juntas, vamos juntos. Eu acho que é esse o movimento. Pensar coletivamente para uma cidade das crianças, em rede. E a rede impacta todos, né? Muito obrigada, Aline. Já vou passar a palavra para a Rúbia, né, advogada, representante da Cladem, que vai falar sobre direitos e violência. Boa noite, Suelen. Obrigada, Fábio, pelo convite. Um beijo para a Manu, nossa futura prefeita.
e Rosseto. Enfim, assim, a ideia era poder falar um pouco de uma campanha que nós temos, é o pior lado para se falar em relação às crianças, né? Digamos que é o lado mais triste, que é a violência contra as crianças que existe. A violência sexual, a violência física, a negligência, e os dados são absurdos. O CLADEM, que é o Comitê Latino-Americano de Defesa do Direito das Mulheres, que eu faço parte, já faz alguns anos que vem desenvolvendo uma campanha Ninas Madres, inclusive a Manuela fez uma audiência pública, nós fizemos uma audiência pública no mandato de deputado estadual sobre a questão mesmo da violência sexual. Então, já existe essa preocupação, né, há algum tempo com as crianças, e isso é bem importante, importantíssimo. E, enfim, a minha trajetória sempre foi um trabalho focado nos direitos humanos, inicialmente no GAPA, depois com as mulheres, efetivamente, na TEMES, né, que eu fui coordenadora, trabalhei muitos anos e continuo como sócia. E depois disso, no trabalho da advocacia, eu comecei a ver outras formas de violência contra as mulheres, né? E uma dessas formas de violência tem sido a própria lei da alienação parental, que hoje, inclusive, falei sobre isso no seminário da OAB, né? Da OAB Mulheres. E porque existe violência sexual no âmbito doméstico e familiar, isso a gente verifica em vários dados, né? Em várias pesquisas esse dado aparece. Mas quando é um conflito de classe média alta, que começa a discutir a questão das crianças, parece que não existe mais a violência sexual. Mas isso é um dos focos, mas assim, o número é altíssimo. E por conta dessa campanha do CLADEM, que nós já fizemos alguns trabalhos de capacitação de pessoas de todos os países da América Latina em relação ao que é violência de gênero, o que é violência contra as meninas, toda essa questão, né, dos direitos humanos, da autonomia dessa criança e tudo mais. Nós também decidimos fazer uma pesquisa junto com a UNFPA, CLADEM e UNFPA. E os dados são, assim, alarmantes. Eu estava tentando ver, mas não vai dar tempo, porque, enfim, não tem nem como... Vocês não vão conseguir... são muitas e muitas tabelas, nem teria como colocar aqui, né, porque a maioria das pessoas está com celular e é pequenininho. Mas, assim, aqui no estado do Rio Grande do Sul, oscila de 3.500 a 5.000 casos por ano de violência sexual. Se a gente vai verificar a faixa etária... Para um pouquinho, deixa eu achar aqui para vocês. Que está numa outra aba. Aqui. No ano de 2019, só no ano de 2019 aqui, de 2018, porque 2019 tem dado só até a metade do ano. Em 2018, aqui no estado do Rio Grande do Sul, foram 3.202 casos de violência sexual que foram denunciados no Disque 100, que o número pode ser ainda muito maior diretamente em delegacia, isso não é um dado da Secretaria de Segurança Pública. Então, assim, são dados que chegam anualmente no Brasil, anualmente, ao número de 76 mil crianças no ano, no outro ano esse número vai para 84 mil casos, tem 80 mil a cada ano crianças que são violentadas sexualmente. Nós temos que pensar nisso. Existe muito mais essa pesquisa que o CLADEM está fazendo. Está tentando... Oi? Já vou terminar. Está querendo vincular justamente o tempo, o que essa violência sexual causa nas crianças em relação a tentativas de suicídio, a questão do aborto legal, a uma vida de violência onde essa menina se torna uma mulher e sofre feminicídio. Então, essa é a ideia, começa na base. Então, acho que é muito importante a gente ter essa preocupação efetiva. O fortalecimento do CRAI é fundamental, porque essa pesquisa, inclusive, vai buscar boas práticas para todo o Brasil e para a América Latina. Então, é importante que a gente fortaleça o CRAI, que esse certamente é uma boa prática que nós temos aqui no Brasil, mas precisamos aqui em Porto Alegre, mas precisamos de profissionais capacitados, de uma rede com conselhos tutelares, de uma rede com o Ministério Público fortalecida. Esperamos que a gente possa implementar isso de uma forma mais efetiva. Obrigada. Muito obrigada, Lúcia. Agora eu vou chamar a professora titular da URGS, professora Maria Carmen Silveira Barbosa, para falar um pouco de educação infantil. Professora, a gente não está te ouvindo. Acho que está sem áudio, professora. Ligar o áudio. Cantinho da esquerda. Pronto.
Desculpe. Eu solicitei fazer uma intervenção porque eu acho que o Estado chega nas comunidades da cidade muito pelo posto de saúde e pela escola de educação infantil. Então, eu acho que se a gente está falando de proteção e a gente quer proteger as crianças de 0 a 6 anos, que são prioridade absoluta, né, na nossa legislação, eu acho que a escola de educação infantil tem que estar muito mais próxima à rede de proteção social. E a escola, ela continua ainda um tanto afastada. Então, por exemplo, uma coisa que a Rúbia falou, que eu acho que é fundamental, é que a escola forme no campo da violência, tanto os seus profissionais, como a comunidade, que ela seja um espaço de educação para a paz, de educação para a não violência, e que seja uma praticante disso e colabore com a formação da comunidade nesse sentido. Né? Então, acho que esse, por exemplo, é um ponto importante. Acho que outro ponto importante que nós temos com as crianças pequenas é que grande parte das capitais brasileiras já tem um plano municipal para a primeira infância. É um plano que é, na sua própria indicação legal, um plano intersetorial. Então, ele realmente é um espaço de debate que abre para toda a cidade discutir o que é que se quer com a primeira infância, né? Então, no sentido que a Manuela falou, para ser realmente uma cidade das crianças, esse plano da primeira infância tem que existir, né? Um segundo ponto, eu acho que é a questão da economia do cuidado e das mulheres que precisam e vão precisar muito trabalhar o ano que vem para sustentar suas famílias, e a gente sabe quem são essas mulheres, né? São as mulheres negras, são as mulheres pobres, e essas pessoas vão estar principalmente vinculadas a uma rede de proteção informal. Eu acho que a gente tem que dar visibilidade a essa rede informal, que são as vizinhas, as avós, todas essas pessoas que sustentam muitas vezes na ausência do Estado, e eu estou falando aqui da perspectiva do agora, não do ideal, não do que a gente quer ou do que a gente já teve, mas do agora, com toda a descrição que a gente ouviu nesse encontro de desmonte da proteção, quer dizer, como é que a gente estabelece uma relação num primeiro momento, pensando numa gestão de 4 anos, num primeiro momento, essa rede que está informal, para torná-la uma rede de proteção social novamente mais potente, né? Então, essa é uma questão importante. E a terceira, que eu acho que eu gostaria de falar até diretamente com o Miguel, porque ele falou da questão das crianças de 4 e 5 anos. Sim, nós temos obrigatoriedade, Porto Alegre não tem ainda todas as crianças, nós precisamos colocá-las na escola, mas nós não podemos nos descuidar das crianças de 0 a 3 anos. Quer dizer, essa política tem que ir junto. Essa política, porque as crianças de 0 a 3 anos são as mais desamparadas. Se as outras têm a necessidade, em função da escolarização futura, de entrar nesse mundo simbólico da escola, né, da cultura, da arte, os pequenos têm uma exigência. Então, eu acho que a gente tem que pensar de uma forma muito grande num pacto, né, para os primeiros anos de gestão, como se oferece, como se amplia tantas vagas num curto prazo, né, pela situação econômica que vai se apresentar. Nós vamos ter as crianças de 4 e 5 anos que estão inscritas esse ano, as que vêm o ano que vem, as escolas fechadas, as escolas privadas ou escolas comunitárias que fecharam esse ano, ou que podem vir a fechar. Quer dizer, como nós vamos dar conta disso? E eu acho que, sim, as crianças de 4 e 5, mas as crianças de 0 a 3 são aquelas que é mais difícil o trabalho da educação e do cuidado, né? Então, nós não podemos esquecer delas. Obrigada, professora Lica. Deixa, Ellen, só fazer uma referência ali. Lica, eu acho excelente essa fala. A minha referência de 4 a 5 a 6 é por conta da irregularidade ou ilegalidade.
Quer dizer, Muito obrigada. esta faixa da pré-escola, né, Sim. já deveriam estar 100% atendidas. E a faixa de 0 a 13, enfim, há um prazo até 2024. Mas o que eu quero dizer para ti, para todos nós, os dados que a nossa equipe nos traz são impressionantes. Nós temos hoje quase 12 mil crianças de 0 a 5 anos sem acesso à escola infantil. Isso é dramático. E é uma das prioridades, acho que a Manuela fez referência, nós atuarmos de uma forma muito decisiva para garantir o direito fundamental da escola, da atenção a todas essas crianças. É uma prioridade. É daquelas coisas que uma prefeita e um vice não dormem. É todo dia meta para garantir esse direito fundamental às crianças. Um abração, viu? Super. Fico muito feliz, não com o teu não sono, com o teu não descanso, mas que isso seja uma prioridade efetivamente. Obrigada. Certo. Agora nós vamos abrir para as inscrições que foram feitas no chat. Vou pedir para que respeitem o tempo. Quando faltar 1 minuto, eu vou estar avisando, tá? A primeira inscrição é da Lucimar Fraga e pode ir preparando Heloísa. Bom, boa noite a todos. Estão me ouvindo? Meu nome é Lucimar, né? Lucimar Fraga. Eu trabalho no Clube de Mães Amizade, na região Glória, né? Faço parte da coordenação do Fórum de Entidades, né? Sou secretária do Fórum e também faço parte, representando o Fórum de Entidades junto com a Heloísa, da Corregedoria dos Conselhos Tutelares, onde foi, né, a lei que garante ao Fórum cadeira para ajudar nesse processo de trabalho. Né? O que eu queria trazer, assim, até para pensar, o trabalho, o Clube de Mães Amizade trabalha com assistência social, a gente tem o serviço de convivência, né, e o SAF, os dois parceirizados com a prefeitura. O trabalho está bem difícil, né, ao longo dessa gestão, pela falta de diálogo, pela falta de recurso, que daí vem da outra campanha ainda do Fortunati, né, a precarização do trabalho, né, compactuo com a ideia dos conselhos tutelares, né, da Maria do Rosário, que esses atendimentos da assistência, os espaços são pequenos, né, os espaços muitas vezes não são de qualidade para as crianças, a rede de proteção à criança, muitas vezes falha, e não é por falta de comprometimento das instituições que atendem as crianças, não é por falta de comprometimento dos conselhos tutelares, é por falta nas instituições de recurso para qualificar o trabalho, e ao meu ver, eu vejo dos conselhos tutelares de quanto é sucateado, de quanto vem isso na corregedoria, todas as vezes, do sucateamento dos espaços, de falta de RH para trabalhar, porque cada vez tem mais famílias para serem atendidas, e 5 pessoas por micro é muito pouco, né? Eu trabalho na região Glória, Cruzeiro e Cristal, e 5 pessoas para dar conta de toda a região Glória, Cruzeiro e Cristal é inviável. Então, assim, a gente sabe que tem alguns problemas, sim, né? Mas de poder pensar nessa política de proteção da criança e adolescente, de melhorar essa rede, né, de repensar a quantidade de conselhos tutelares por micros, né, de repensar esse recurso que é repassado às instituições parceiras, né, tanto na assistência quanto na educação. Daí ali no bate-papo falaram também que a prefeitura optou por atender crianças de 4 e acabar com os berçários, né? Então, de poder retomar isso, de abrir as vagas de berçário novamente, né? Porque eu acho que daí a rede de proteção vai funcionar bem melhor, né? Acho que consegui falar tudo. Sim, obrigada. Heloísa. Boa noite à nossa prefeita Manuela, ao nosso vice Roseto. Muita das minhas falas já foi contemplada pela Lucimar, então eu vou complementar a importância dessa proteção à infância e à família dessas crianças. Neste momento de pandemia, que a gente vê o quanto está sucateada a nossa política da assistência social, onde as entidades que faziam atendimento a essas crianças
de vulnerabilidade foram fechados os serviços e não veio recurso para se dar alimento para essas famílias. E muitas dessas crianças, a alimentação delas era feita nessas instituições. Então, fica preocupante, porque as entidades estão se virando como pode para dar conta do serviço que era obrigação do Estado, como prega na nossa Constituição. Outra coisa que sobrecarrega os conselhos tutelar é o critério de vulnerabilidade e de prioridade para ingressar no serviço de convivência, onde uma família, para ingressar, tem que ser caso prioritário. Para ser prioritário, tem que vir encaminhada pelo conselho tutelar, aí fica complicado atender as famílias. Então, é muito difícil a gente conseguir dar conta de atender essas famílias e atender as famílias e atender o público, que é essas crianças, na proteção. Que quando tu deixa de fazer o ingresso de uma criança num serviço de proteção, tu deixa ela vulnerável e aí voltou a Porto Alegre as crianças de rua mendigando que nós tínhamos conseguido erradicar. E hoje em dia elas estão bem mais vistas, apesar da pandemia, do que antes. Então, eu acho que é isso que nós temos que fazer, uma política que proteja a família e as crianças. E nessa proteção tem que estar a política da assistência social fortalecida, porque ela está totalmente sucateada e, como a Lucimar mesmo falou, os conselhos tutelares não dão conta de atender tudo que tem, ainda tem aquela visão colocada que o conselho tutelar é polícia de criança, o que prejudica o atendimento, e as crianças e os adolescentes, que eu trabalho com eles têm uma noção dos direitos deles, e eles querem esses direitos e não têm onde acessar esses direitos. Então, eu acho que é importante nós fortalecer essas políticas. Era isso. Obrigada. Agora é o Santiago e prepara a Luciane Congo. Bom, companheiros e companheiras, boa noite. Agradeço o espaço de fala e de escuta, e me coloco aqui como educador social, trabalho como educador desde 2009, já atuei em diferentes espaços e fico feliz também de ver aqui nas telinhas rostos de colegas com quem já convivi e trabalhei, no espaço de luta aí da assistência social, da educação e outras frentes. Bom, eu queria ressaltar, nesses 3 minutos que eu tenho, a figura ocupacional, a figura de trabalhador e trabalhadora, de educadores e educadoras sociais nessa rede. Eu vi que muitos colegas falaram, então, vem comentando a respeito de diferentes serviços, diferentes políticas. Bom, educadores e educadoras sociais atuam diretamente em vários desses serviços, mas principalmente nos serviços socioassistenciais previstos pelo Sistema Único de Assistência Social. E são, em muitos casos, a porta de entrada do atendimento dessas pessoas, das famílias, e dessas crianças e adolescentes que a gente está falando aqui, e também, além de porta de entrada, muitas vezes aquele primeiro espaço de acolhida, se a gente usar a ideia de uma casa ou de um espaço que recebe essas pessoas. A gente tem um levantamento prévio, assim, pelo Fórum Municipal de Educadores e Educadoras Sociais aqui de Porto Alegre, que é um espaço autônomo e autogestado também, não está vinculado ao Fórum de Entidades, nem a nenhuma outra espaço ou entidade já previsto. Nós temos um levantamento pelo Censo SUAS de 2016, que somos aproximadamente 3.000 só em Porto Alegre, 1.500 levantados pelo Censo SUAS, mais aproximadamente 600 que trabalham na FASE e mais uns 600 que trabalham na Fundação de Proteção Especial. Então, são muitos trabalhadores e trabalhadoras, principalmente trabalhadoras, é uma ocupação exercida majoritariamente por mulheres, e mulheres pretas. Então, talvez a minha figura também não é tão representativa para falar dessa atuação, mas se tive o espaço, que bom que posso trazer essa questão para que todos possam ouvir, que principalmente a nossa prefeita Manuela e o vice, vocês também possam estar atentos. Então, o que eu quero dizer é assim, se a ideia é fortalecer a rede de proteção para crianças e adolescentes em todos os nós desta rede, ter um olhar atento para esses trabalhadores e trabalhadoras nomeados educadores e educadoras sociais é importante também. Nós, desde 2009 também, nós lutamos por um projeto de lei que regulamente a ocupação no Brasil, que ainda não é regulamentada.
né? Atualmente, o projeto 2941 está na Câmara dos Deputados, já passou pelo Senado, é relatoria do deputado Pedro Kizai, do PT também, né, do Partido dos Trabalhadores. No Senado passou pelo senador Paim. Então, está também, né, dentro das nossas possibilidades, das nossas mãos, encaminhar um projeto e uma luta que vem aí desde 2009. Né? Certo? Obrigada, é isso, pessoal. Obrigado. Luciane Congo, prepara a Bruna Rodrigues. Boa noite, Manu, boa noite, Rosseto, Luellen, Giovanni. Eu sou a Luciane Congo, estou professora da rede municipal na escola Afonso Guerreiro Lima, na Lomba do Pinheiro, e sou diretora licenciada do Sindicato dos Municipários e Municipárias de Porto Alegre. Nós, servidores públicos, temos acompanhado, mais do que acompanhado, né, resistido à política de esvaziamento, redução e centralização das políticas públicas, principalmente dos últimos anos, né? A precarização, o sucateamento, que já foi levantado aqui por várias antes de mim, é assombroso. E falar em proteção à criança com a política em educação, por exemplo, que fecha a escola de educação infantil, como foi fechada a escola paineira, né, que reduz recursos humanos, que não investe, que fecha turmas de educação de jovens e adultos. Fato acontecido agora há poucos dias, não sei se vocês todos sabem, a escola Alberto Pasqualini, na Restinga, pela 4ª vez invadida e vandalizada, né, nos últimos dias, e sem nenhuma política de segurança, desde 2018, retirada as guardas municipais da porta das escolas, nenhuma política efetiva de segurança preventiva e comunitária, dialogada com as comunidades escolares. Então, a educação na nossa rede, infelizmente, passa por um período sombrio, porque pensar em proteção é pensar em educação integral, é pensar em educação inclusiva, é pensar numa política enraizada no território, porque nós temos muitas desigualdades nos territórios de Porto Alegre, e é preciso conhecê-los para poder realmente ter efetividade nas políticas públicas, com políticas integradas, complementares, em educação, em saúde, em assistência social, no bem-estar. A gente só vê desmonte da Secretaria de Esportes, não investimento na cultura, centralização de postos de saúde. É preciso que a política pública esteja enraizada no território, para poder garantir a proteção à criança e ao adolescente. Mas a gente acredita que nós vamos iniciar um novo tempo com Manu e Rosseto na prefeitura. Bora, Luciane, vamos embora. Vamos lá. Obrigada, Luciane. Agora é a Bruna Rodrigues e prepara a Carmen Lopes. Boa noite, gente. Boa noite a Manu e o Rosseto, as nossas lideranças. Boa noite a Luellen e o Giovanni, que são nossos comandantes aí nessa reunião. Eu queria iniciar minha fala fazendo uma referência à fala da professora Lica, né, que falou aqui da importância da gente conseguir dar vazão à necessidade que a gente tem das demandas de 0 a 3 anos, né? Mas eu queria também falar, prof, que para além do direito das crianças, tem a questão da liberdade das mulheres, né? Não existe liberdade para as mulheres, não existe liberdade econômica, não existe autonomia se a gente não tem onde deixar os nossos filhos, né? Então, quando a gente fala da importância da creche, da escola de educação infantil, a gente está falando da liberdade das mulheres. Eu conheci a política quando buscava a vaga na creche, né? Então, queria reforçar aqui, dizer que é fundamental quando a gente vai para a comunidade, quando a gente fala com as mulheres, a gente fala primordialmente da necessidade de ter vaga na escola de educação infantil.
Então, eu acredito que a gente precisa ter um plano, Rosseto, um plano de atendimento à demanda da educação infantil, né? A gente precisa conseguir olhar para a cidade com a complexidade que tem, com a complexidade que a gente vai encarar, com a complexidade que a gente vai receber a cidade e conseguir dar conta dessa demanda que não é nova, que é antiga, né? Também estava aqui pensando quando a nossa deputada Maria do Rosário falou da questão da assistência social e do conselho tutelar, e me lembrava quando a Manu, na subcomissão da moradia, trabalhava a questão da reintegração de posse, foi criado um protocolo para as reintegrações de posse, né, que foi um marco para nós, porque terem regras que entendam a complexidade desse ato é importante. E conseguir enxergar uma reintegração de posse onde compreenda as mulheres e as crianças é fundamental, né? Não dá para eu me lembro de uma cena muito marcante que foi quando uma das mulheres tentou me entregar os filhos, né? Porque eram duas meninas, ela ia voltar para a rua e o conselho tutelar só exigia dela que ela fosse removida daquele espaço, né? O conselho tutelar ali não garantiu a vida das crianças, não garantiu os direitos da criança, estava ali do lado da prefeitura, né? Então, isso é muito complexo. Eu sei que a gente tem aqui gente muito comprometida. E, para finalizar, a importância da gente reestabelecer uma rede de assistência social que olhe para nossas crianças com mais carinho, compreendendo a situação social, né? É inadmissível que a gente ande em Porto Alegre, que a gente vive sinaleira e que a gente simplesmente não enxergue a situação que vivem aquelas. Quem anda na Ipiranga pode vivenciar isso que eu estou falando, né? Então, boa reunião para nós e boa luta. Vamos mudar essa cidade. Obrigada, Bruna. Agora é Carmen Lopes e prepara a Cibele Lemos. Boa noite, gente, tudo bem? Bom estar aqui com vocês. Muito bom, muito gratificante, viu? E assim, ó, eu fiquei 11 anos no Conselho Tutelar, por 11 anos eu fui conselheira, e quando eu saí em 2015, eu saí com muita preocupação, porque tinha tanta coisa para fazer, tanta coisa e não acontecia. E aí a gente pensava assim, bom, tem que ter mais conselho, nós somos de mais conselheiros, e isso, inclusive, eu discuti ontem na reunião que a gente fez, mas depois me acordei hoje de manhã e fiquei pensando, será que ia precisar tanto de conselheiro assim, se a gente tivesse uma rede de atendimento que desse vazão a todas as necessidades? E depois do que eu ouvi a Manu falar, que eu ouvi o Rosseto falar, eu estou tranquila. O meu dever hoje, eu espero que seja de todos nós que estamos preocupados com a rede, com toda a rede, a necessidade da rede funcionar realmente, da saúde funcionar, da educação funcionar e de todo o resto, da assistência social funcionar, é eleger a Manuela a Manu e o Rosseto. Eu acho que não tem outra alternativa para a gente, porque a cidade da criança está nas mãos deles, quer dizer, nas mãos e na cabeça. E nós temos que fazer com que eles cheguem lá para poder... Eu nem tenho mais nada para falar, quase, porque todo mundo já falou das dificuldades. Todo mundo que passou por mim até agora já falou de todas as dificuldades. Então, o meu alerta é esse. Nós temos que ter a confiança de que nós realmente vamos elegê-los para que eles possam para nós depois fazer com que a gente possa participar diretamente de toda essa construção que a gente precisa fazer. Muito obrigada, gente, pela atenção. Obrigada, Carmen. Agora, Cibele, e prepara a Cris Medeiros. Boa noite. Boa noite, Luellen, Giovanni, vários companheiros, Joyce, Ariane, né? Muitos aqui companheiros de anos de luta. Boa noite, Rosseto, Manu. Eu sou do coletivo Voz Materna, hoje estou participando como coletivo, que é um coletivo de mães que milita pelo direito à proteção aos filhos, né? Como a Rúbia já trouxe, a nossa pauta é a revogação da lei de alienação parental, porque é uma lei que foi criada a partir de uma teoria que não é científica, né? E nós, como
estudiosos, pesquisadores, acreditamos na ciência, né? Então, nós não podemos defender uma teoria e todo conceito que não tem fundamentação científica. Segundo, porque nós queremos defender nossos filhos, né? E é nosso objetivo. A Rúbia traz os números, né, dos casos de violência intrafamiliar, né? Os números sempre apontam que os maiores violadores são os pais, né? Então, isso a gente não pode deixar, né, de esquecer. E nós temos o boletim epidemiológico, né, que é uma pesquisa aqui do Brasil dos números, né, inclusive fala por regiões, Rio Grande do Sul, né, um número alarmante. O que nos preocupa com a lei da alienação parental é isso, ela veio para silenciar as mães que não conseguem provar os abusos, né, então no momento que tu não pode provar, tu não denuncia mais, porque senão tu corre o risco de perder a guarda de um filho, né? Então, a minha fala, inclusive outras reuniões já participei, é sempre na questão da gente pensar na formação na formação específica na área de violência de quem faz parte da rede de proteção, né? Para que a gente possa entender, né, a forma como a violência se dá, a maneira como as crianças manifestam, né? Eu sou professora, a gente, claro, eu tenho uma outra formação, eu tenho uma especialização em violência doméstica, mas a gente entende, né? A gente percebe o sinal, mas no momento que a gente denuncia, né, a rede acaba furando, né? E não tem a questão da proteção. E a questão da gente poder falar, né, do Estatuto da Criança e Adolescente, a criança como sujeito de direito, né? E quando a gente fala das questões de abuso sexual, né, a criança, quando ela dá o depoimento, não tem validade, então ela deixa de ser um sujeito de direitos, né? Seria isso. Muito obrigada. Muito obrigada, Cibele. Agora, Cris Medeiros prepara a Volney. Então, boa noite. Mais uma vez, parabéns, Manuela e Rosseto, pela iniciativa, né, de estar conversando aí com os diversos setores, com as diversas comunidades. Não quero ser repetitiva, né, mas eu vi aqui que faltou a gente falar sobre campanhas informativas, da importância, né, das campanhas informativas para a imagem do Conselho Tutelar, para o entendimento da sociedade sobre o papel do Conselho Tutelar, né? A Prefeitura não investe nisso há anos, então a gente precisa de investimento em campanhas informativas para que as pessoas saibam qual é o papel do Conselho Tutelar e para que as pessoas tenham conhecimento sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, que fez 30 anos, e as pessoas pouco sabem, né, sobre né, todo esse universo que é o direito da criança e do adolescente. Falar sobre o fortalecimento das redes, né, que alguém aqui também já mencionou. Nós tivemos por algum tempo funcionando a Central das Redes, que era o encontro, né, de representantes das redes regionais que se encontravam nessa central e pensavam ações para as cidades. A gente precisa retomar isso. Falar sobre o orçamento da criança e do adolescente, né, que eu bato a tecla desde que eu entrei no Conselho Tutelar em 2011, né, está lá no Estatuto da Criança e do Adolescente previsto que o Conselho Tutelar tem que participar do planejamento do orçamento, né, nunca tivemos isso também garantido pela Prefeitura, e aí o orçamento da criança e do adolescente, ela obviamente engloba tudo, né, saúde, educação, cultura, esporte, lazer, né? Criança de periferia, principalmente, não precisa só de posto de saúde, não precisa só de escola, não precisa, né, só enfim, dos serviços básicos, né? A gente precisa garantir para as crianças cultura, lazer, esporte. Falar que a política da criança e do adolescente, ela está diretamente relacionada à política das mulheres, né? Então, no momento que a gente não garante direito de criança e do adolescente, a gente está prejudicando as mulheres, né? A gente está reverberando a violação, né, institucional aí para todos essas figuras. Então, pensar nas meninas, nas adolescentes, né, de programas para essas meninas, de programas para essas adolescentes, para que nós tenhamos mulheres mais empoderadas, né, mais seguras. Fiquei sabendo dias desses que o CIPEA traz como um dado, né, de que as mães são as maiores violadoras, as mães são as mais presentes nas vidas dos seus filhos. Então, é óbvio que essas mães elas vão aparecer como violadoras, porque no momento de responder alguma coisa, quem é chamada é essa mãe. Tá? Tinha muita coisa para falar, mas só encerrar.
Vamos desburocratizar a política da criança e do adolescente, que quando precisa de atendimento tem que ser urgente. Muito obrigada. Obrigada, Cris. Agora Volney e prepara a Fabíola Loguerci. Boa noite, companheiras e companheiros. Uma saudação especial para nossa futura prefeita de Porto Alegre, Manuela Dávila, e para o nosso futuro vice-prefeito, Miguel Rosseto. Eu acho que definir uma cidade como das crianças, tendo as crianças como prioridade, eu acho que é muito acertado. Eu fui contemplado por todas as falas anteriores, tá? Eu só vou trazer uma questão. Eu sou Volney, sou pai de 2 meninas, a Amanda e a Carolina, de 7 e de 4 anos, e faço parte da Associação Mães e Pais pela Democracia. A gente fez uma pesquisa agora há poucos dias com professoras e professores das redes municipal, estadual e privada de Porto Alegre, e mães e pais também, tá? Então, só vou citar 2 questões relacionadas ao direito à educação. Primeiro, a questão do acesso, né, a essas aulas remotas. Nessa pesquisa, um dado bem gritante foi que dos alunos da rede municipal de Porto Alegre, apenas 14% tem banda larga em casa, o que dificulta assistir aulas, né, ao vivo, por exemplo. E já da rede privada, mais de 62% tem. Então, é uma distorção gigantesca, né? Então, essa pandemia ela vai escancarar as desigualdades na educação. E aí, só um último dado também, que é em relação, esse é urgente, né? Que é em relação à merenda escolar. A pesquisa detectou que dos alunos da rede estadual de Porto Alegre, 90% não recebeu qualquer tipo de cesta básica. E da rede municipal, 80%. Então, outra questão urgente também é que a prefeitura está deixando a desejar, tá? Então, a gente vai ser essa pauta, né, da pandemia na educação, é uma pauta que a gente vai ter que abordar e certamente será central no debate da educação e no debate da criança e do adolescente. Obrigado, gente. Bom debate para todos e todas. Obrigada, Volney. Fabíola, prepara Abigail. Oi, gente, boa noite. Vou começar me apresentando, eu me chamo Fabíola, sou estudante pré-vestibulanda, conheço já alguns que estão aqui, estou muito feliz de estar nesse encontro, e sou também pré-candidata a vereadora por uma candidatura coletiva aqui em Porto Alegre. Quero começar dizendo que acho esse espaço bem importante de discussão, assim, né? Acho que é importante a gente conseguir pensar em rede mesmo o direito das crianças e adolescentes aqui na nossa cidade. E eu queria falar um pouco do ponto de vista dos estudantes e um pouco relacionado também com essa questão da educação, né, que alguns aqui trouxeram tão bem. Eu acho que é importante a gente pensar, quando a gente fala de rede de apoio das crianças e adolescentes, o papel que a escola e que as creches cumprem nesse sentido, né? Então, a escola, ela é um espaço e nós, estudantes, temos, inclusive, várias opiniões sobre a escola, de como a escola precisa e necessita de uma mudança na sua forma de ouvir e receber esses alunos, mas a escola ela também é um espaço em que nós podemos também ter ali o acesso à nossa infância, à nossa adolescência, à juventude como um todo, e por mais que ela precise de mudanças que são necessárias, é importante que a gente também fale da defesa da escola, né? Hoje, em Porto Alegre, nós temos uma prefeitura que tem fechado escolas, ao mesmo tempo, uma prefeitura e um governo municipal, né, que a gente está vendo já de algum tempo, que não só em Porto Alegre, mas que também em Porto Alegre tem atacado também o acesso e o direito da auto-organização. Então, quando a gente fala de rede de proteção à infância e adolescência, a gente precisa também falar que é também direito dos jovens, das crianças e dos adolescentes se auto-organizarem nas suas escolas, seja no Grêmio Estudantil, com a sua participação, podendo ter voz ativa nesses espaços, e a gente viu aí na Câmara, como na Assembleia, projetos tentando passar das escolas com censura. Então, acho que é importante a gente pensar em Porto Alegre
na Porto Alegre que a gente quer, é uma Porto Alegre que a gente possa ter uma educação de qualidade, que os estudantes possam também fazer parte das decisões dentro da escola, mas que, sobretudo, haja escola, né, para a juventude poder entrar também, né, porque a gente sabe que hoje tem existido uma política contrária, seja com o EJA, seja também fechando escolas na nossa cidade. Acho que isso é importante trazer para cá. E acho que é importante também a gente pensar nesse momento, né? Nós inclusive lançamos uma campanha, nenhum estudante fica para trás, porque hoje nós estamos vivendo um momento muito atípico da pandemia, em que nós precisamos repensar a forma do acesso à educação, e muitas crianças estão tendo seu acesso à educação, seu direito à educação negado. A gente sabe que a educação básica, ela é uma obrigatoriedade, a garantia, né, tanto no município quanto do estado, e hoje tem muitas crianças que estão tendo seu acesso negado, seu direito negado, seja porque, inclusive, saiu uma pesquisa na semana passada, em que cerca de 88% das crianças da rede municipal não têm acesso à internet, não têm acesso a equipamentos, então não têm tido acesso à educação à distância. Isso é um problema. E, para além disso, só agora em que a prefeitura começou a distribuir as merendas, e muitas crianças até então estavam sem ter esse acesso, né? Mesmo a gente já tendo recursos em Porto Alegre para garantir a merenda dos estudantes, das crianças e adolescentes. Acho que é importante a gente pensar, e eu acho que esse vai ser um grande desafio que nós todos teremos, né? Porque a Manu está na prefeitura, concluindo, não está na prefeitura, mas nós todos teremos esse desafio na cidade, é pensar como será essa escola após a pandemia, né? Como nós podemos garantir que as crianças e os adolescentes tenham a sua escola garantida e tenham acesso à escola garantida, sendo que a gente está vendo aí que o trabalho infantil cresceu muito durante esse período da pandemia. A evasão escolar é um problema não só de agora, mas Obrigada, Fábio. A gente está com o tempo um pouco estourado. Obrigada, gente. Boa noite. Agora, Abigail, prepara a Ariane. Boa noite, nossa querida prefeita Manuela. Minha solidariedade a essa enxaqueca horrorosa, né? Melhoras, te cuida, minha linda. Uma boa noite, meu querido Miguel Rosseto, e quero cumprimentar aqui a Luellen, que está dirigindo maravilhosamente bem esse nosso encontro, e ao Giovanni, né? Eu tenho participado de vários desses nossos encontros, e o Miguel sempre fala, né, da importância dessa escuta, e a Manu hoje começou dizendo do método, da forma, desse debate, dessa construção coletiva, né? Uma construção social no sentido de nós reconstruirmos Porto Alegre, né? E a gente ouvindo cada fala aqui extremamente importante, que traz litros de luz, que é o que a gente está precisando, porque nós vamos ter que meter a mão no leme, né? Vamos ter que meter a mão no leme. Eu me sinto, e acredito que todos nós nos sentimos numa verdadeira ágora, né? Ouvindo, construindo, debatendo, e não só trazendo problemas, mas apontando soluções. Eu acho que isso é extremamente importante, nós olharmos esta cidade plural e nós tratarmos de guiarmos juntos, né, esse destino que só será bom e feliz se for comum para todos e todas, e que seja inclusivo, né? Eu quero dizer que esse debate sobre as crianças e adolescentes, ela para mim, muito um tema que eu gosto muito. Minha formação acadêmica, eu sou psicopedagoga por formação, e iniciei meu trabalho, iniciei na vida profissional, digamos, trabalhando com crianças, né? Trabalhei tanto em creche como num setor de crianças ativas, né? E eu queria dizer, gente, trazer uma outra questão. Aqui foi falado muito na relação da criança, do adolescente com as mulheres, e isso é fato, é real, né? Saúde, educação, enfim. Eu queria trazer, Luellen, para concluir, uma questão que para mim é assim
é um mantra. Antes de uma criança começar a falar, ela canta. Antes dela começar a escrever, ela desenha. No momento em que ela consegue ficar de pé, ela dança. Ou seja, a arte é fundamental para a expressão humana. E nós fazermos essa transversalidade de tudo que aqui foi falado, de saúde, de educação, de espaços de lazer, né? Nós trazermos também a importância da cultura na comunidade e que as crianças possam ser incluídas nesta rede de proteção, nesse sistema, né? Nós também construirmos nessa perspectiva dessa cidade da esperança, que é o que a Manu e o Miguel representam para todos nós. Eu acho que a Carmen aqui foi muito feliz ao dizer que ela se sente nessa perspectiva, e eu acho que todos e todas nós, quando a gente de fato enxerga aqui litros de luz mesmo para nós reconstruirmos a nossa cidade. Obrigada, parabéns, viu? Ariane. Bem, boa noite. Eu queria pedir desculpas que eu cheguei atrasada na reunião, eu estava numa live, não tinha como sair. Quero agradecer a possibilidade de eu poder falar. Eu não ouvi as saudações iniciais, então pode ser que eu fale alguma coisa que já tenha sido dito aqui. Mas eu quero trazer aqui uma preocupação muito grave, que há alguns anos eu venho trabalhando nesse tema, que é a questão da abrigagem aqui em Porto Alegre em relação às crianças e adolescentes, tá? Os abrigos de crianças e adolescentes. Eu tive a oportunidade de ficar um tempo como vereadora em Porto Alegre e durante esse período eu comecei um processo de denúncia e depois eu entreguei um documento, montei um documento junto com o Coletivo Feminino Plural, denunciando a situação dos abrigos aqui em Porto Alegre, tá? Violência, tortura, pessoas sem nenhuma condição de estarem sendo, vamos dizer assim, os cuidadores dessas crianças, a ausência aí de educadores e educadoras sociais, alguém colocou aqui a importância da regulamentação dessa profissão, é fundamental essa questão, né? Então, assim, um olhar muito especial à situação dos abrigos de Porto Alegre, porque este tema tanto me acompanha que depois, quando eu assumi a coordenação da Comissão de Direitos Humanos, nós retomamos esse diálogo, né? Muitas denúncias de mulheres denunciando a questão da atuação fundamentalista dos conselhos tutelares, acusando mulheres, acusando crianças e de abrigagens forçadas, sobretudo em relação a mulheres negras. Então, eu queria colocar este tema aqui como um elemento central. Nós temos ainda no final do governo Fortunati, uma verdadeira quadrilha que se apropriou desses espaços de abrigagem através de terceirizadas, através de gente sem nenhuma condição para estarem cuidando dessas crianças. As crianças não são cuidadas, certo? E pelo que a gente sabe, a situação atual é ainda pior, né, com a precarização aí e terceirização do governo Marquesan. Então, queria deixar esse alerta aqui, Miguel e Manu, sobre essa situação que é muito grave. Eu posso, inclusive, buscar esse dossiê que foi feito na Câmara, que a gente entregou na Câmara de Vereadores para duas comissões, Comissão de Direitos Humanos e de Saúde, no final do ano de 2015, tá? E a outra questão que eu queria colocar para vocês aqui é a importância destas ações emergenciais que nós teremos que pensar para pós-pandemia ou pandemia intermitente. Alguém falou sobre isso aqui, aluguéis sociais ou a questão dos auxílios emergenciais, porque são famílias mais pobres, são as famílias chefiadas por mulheres, e isso atinge diretamente a vida das crianças. Por último, fazer uma saudação muito especial aqui a Sibeli e a Rúbia, que falaram sobre a questão da lei da alienação parental. Essa é uma luta que nós também iniciamos na Comissão de Direitos Humanos. Vou concluí-lo, Ellen. Na Comissão de Direitos Humanos, a Manuela acompanhou esses debates, inclusive como deputada, e a nossa luta se materializou em uma luta nacional e que hoje nós temos aí a ADI apresentada no STF pela revogação de uma lei que não deveria existir, que atua contra a Lei Maria da Penha, que inclusive faz aniversário na sexta-feira, e que nós precisamos
né, de todo o apoio do movimento feminista, do movimento de mulheres, contra essa legislação, que já tem, inclusive, posição dos organismos internacionais de direitos humanos contra essa legislação, e que o Brasil é um dos únicos países que segue com esse absurdo jurídico ainda no nosso ordenamento. Muito obrigada pela oportunidade, um beijo, Fábio, que eu falei com ela que ia entrar atrasada. Obrigada a todos e todas que se inscreveram e contribuíram. Eu vou passar a palavra agora para o Miguel, fazer as considerações. Não, muito rápido. Eu acho que foi uma reunião extraordinária. Todos nós nos saímos mais fortalecidos, com mais compromissos. Eu acho que essa ideia força, né, e carinhosa, né, que a Manuela nos traz de Cidade das Crianças, ela carrega uma força muito grande de convocação para nós. Aqui se falou em carinho, se falou em indignação, se falou em cuidados, né, se falou em direitos. E eu acho que é por aí que isso que orienta um projeto que nós representamos. Nós sabemos da situação dramática que nós vamos encontrar em Porto Alegre, uma cidade mais empobrecida, um padrão de exclusão social enorme. Eu estava escutando todos vocês, imaginando o significado de acabar com uma política de auxílio emergencial que nós conquistamos de R$600. Quer dizer, tão fundamental nesse momento de crise para tantas pessoas dessa cidade. Nós estamos falando em mais de 200 mil pessoas, 240 mil porto-alegrenses recebendo hoje esse abono emergencial. Quer dizer, voltar a um normal, né, que nós não queremos voltar a um normal de exclusão, de mais pobreza. Nós estamos falando em milhares de famílias de porto-alegrenses que foram excluídas do Bolsa Família, né? Nós estamos falando em redução nas nossas redes, né, de assistência social. E eu acho que esse encontro como esse é uma convocatória para todos nós, né? E eu queria encerrar dizendo isso, quer dizer, cumprimentar todos vocês pela dedicação, pelo trabalho que realizam, né, com muito carinho, dedicação nas diversas áreas. Nós falamos dos conselhos tutelares que devem ser revigorados, qualificados, pensar nessa grande rede de proteção que envolve, sim, rede de saúde, rede de assistência social. Nós temos conversado muito com companheiros e companheiras da FAS, temos que repensar nossa política de assistência social, temos que recuperar a governabilidade, né, numa relação de parceria positiva com várias instituições, enfim, essa ideia de trabalho e renda, quer dizer, pensar. Duas coisas, né, que eu acho que vocês podem nos ajudar muito, né? Pensar a ideia de regiões de proteção, né? Essa ideia de que cada bairro, cada região da nossa cidade deve ter a sua rede funcional, né, presente, porque são esses bairros, são essas regiões que conhecem as famílias, que conhecem as crianças, né? Quer dizer, que conhecem a comunidade e que tem que ter uma estrutura capaz de acolher, sim. A Ariane falava da abrigagem, quer dizer, de acolhimento responsável, né? E uma tutela responsável, sim, dessas pessoas e crianças mais vulneráveis. Então, pensar, isso faz parte, é um elemento muito forte no nosso programa, né? Quer dizer, pensar a cidade de Porto Alegre, onde cada bairro, cada vila, cada região tenha uma estrutura completa de acolhimento que funcione e funcione bem. Uma escola com qualidade, não uma escola que atraia, rede de servidores estimulados, apoiados para cumprir com as suas obrigações e um grande envolvimento da comunidade. Por fim, é o segundo tema, isso foi muito debatido aqui. Eu penso, viu, gente, que 12 mil crianças porto-alegrenses sem acesso à escola infantil é algo inaceitável. Nós fazemos contas, sabemos das dificuldades fiscais, Manuela tem se dedicado muito, todos nós, a nossa equipe, a pensar uma situação de receita, de despesa, são muitas as responsabilidades. Mas aqui é um ponto de encontro muito forte. Não é possível aceitar esta condição. Do ponto de vista legal, do ponto de vista ético, que sejam as crianças porto-alegrenses de 0 a 5 anos, de 0 a 6 anos, as mais vulneráveis, que sejam as vítimas da ausência total de uma escola infantil, de uma creche, de uma pré-escola. Aqui há um compromisso nosso de dedicação gigantesca para assegurar uma boa escola infantil. As nossas comunitárias
que tem se dedicado muito, né, a responder esse direito, as EMEIs, as escolas infantis, enfim, quer dizer, um grande esforço de todos nós. E essa ideia de uma rede, de um diálogo permanente, né, entre todas as redes, os fóruns regionais, valorizar os conselhos setoriais, a participação popular, o envolvimento da comunidade, os conselhos setoriais como pontos centrais na afirmação e fiscalização dessas políticas. O bom disso tudo, né, gente, é que nós sabemos o que fazer. Nós temos experiência, aprendemos, erramos, corrigimos erros, temos compromissos e sabemos o que nós temos que fazer com participação da comunidade, das famílias, das mães, dos pais, e cuidar das crianças e adolescentes. Eu queria agradecer muito essa dedicação de vocês, dedicação profissional, dedicação militante, dedicação nessa reunião, e reuniões como essa, saibam vocês, fortalecem a nossa esperança e a confiança na urgência de um projeto de mudanças aqui em Porto Alegre. Então, um grande abraço a todos vocês, quer dizer, nós vamos continuar nos reunindo, não é isso, Luellen e Giovanni, quer dizer, todos vocês, é uma militância permanente, nós temos uma data de encontro com esse futuro, que é 15 de novembro, a primeira data é 15 de novembro. Nós queremos enxergar essa cidade no dia 1º de janeiro, simbolicamente, com a Manuela abrindo as portas da prefeitura, iluminando a prefeitura de Porto Alegre, iluminando a nossa cidade. Então, um abraço a todos vocês. Eu acho que foi uma belíssima reunião. Todos nós, com mais energia, aprendemos muito e renovamos compromissos. Vamos embora, gente. Tem muita coisa para fazer. Eu acho que a gente sabe o que fazer. Vamos fazer junto com esse povo de Porto Alegre e fazer dessa cidade, sim, uma cidade mais solidária, mais justa, com quem mais precisa, né? O que é mais vulnerável são as crianças e os adolescentes da nossa cidade. Parabéns mesmo, viu? Parabéns, Luellen e Giovanni, por vocês, viu? Super grande. Valeu, Roseto. A gente quer agradecer aí a tua importante fala, né, da Manuela. Cada um dos que aqui, né, se apresentaram, fizeram sua intervenção, foi uma construção muito bacana, né, desta importante, né, reunião que a gente fez hoje. Eu sempre digo o seguinte, Roseto, as consequências das nossas vidas nada mais é do que o resultado das nossas escolhas. A gente precisa, neste ano, fazer escolhas certas, porque a gente precisa retomar as políticas públicas em Porto Alegre como a gente já teve. As falas aqui é uma síntese, né? Mas a gente precisa depois fazer um mosaico de todos os argumentos, e aqui as falas de cada um, que tem uma vida na rede de proteção de Porto Alegre, para que a gente possa depois estar passando para você e a Manuela, para a gente fazer Porto Alegre de novo vivo, onde as crianças e adolescentes, de fato, né, possam, né, gozar do direito da prioridade absoluta, lá no artigo 4º do artigo 227 da Constituição, que diz que é dever da família, da comunidade, da sociedade, do poder público assegurar com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à assistência, enfim, isso na plenitude, para que a gente possa ter boas escolhas esse ano. Então, um abraço a cada um, e cada um aqui pode contribuir nesse momento. Satisfação de poder coordenar essa importante reunião com a Luellen, enfim. Um abraço para vocês todos. Obrigada, colega. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite. Grande abraço, gente. Parabéns. Cuidem-se. Bora, vamos ganhar, vamos dessa cidade. Vamos embora. Um abraço. Parabéns. Valeu. Parabéns. Tchau, gente. Cris, grande abraço. Até a vitória. Manu e Miguel. Bora.